Pois, muito bem, Brasil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui comigo, Gabi Modesto Teacher. Como você pode ver pelo título desse vídeo, pelo tema da nossa aula de hoje, vamos falar sobre montar frases em inglês. Então, se você tem acompanhado essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui no YouTube, você sabe que sempre que eu trago esse tema de como montar frases em inglês, né? Como fazer isso de uma forma natural, sem ter que ficar pensando em gramática, sem ter que travar e a faltar palavras na hora de você falar, na hora de você conversar com alguém. Eu sempre gosto de trazer um tema específico, uma base específica na hora da gente montar frases em inglês e a gente explora a lot of possibilities, várias possibilidades. Então hoje a gente vai falar sobre montar frases em inglês utilizando principalmente este vocabulary aqui, ó. A ideia de to live. So, do you know what this word means? Você sabe o que essa palavra significa? A ideia de to live é a ideia de morar, viver. Percebe que é uma coisa extremamente útil, usada em sentido formal, em sentido informal. Você vai usar isso numa viagem, você escuta eles usando isso em filmes, no seu trabalho. Então, é aquela palavra que faz parte da base do inglês. Só que hoje eu não vou ficar só ali naquela coisa de the book's on the table, what's your name? Por quê? Vamos dar um passo além disso e eu vou trazer até estruturas para vocês que são mais iniciantes, mais intermediárias, estruturas até mais avançadas, mas que são utilizadas all the time no inglês que é falado realmente no dia a dia. E como você já sabe, eu sempre gosto de destacar no início das nossas aulas, a gente sempre tem que focar em encher os nossos 4 potes de fluência. Se você tem um sonho de conseguir ouvir, entender coisas em inglês, se você tem um sonho de conseguir dar vida para o inglês de forma natural, com confiança, você tem que estar sempre aplicando o método DQD, enchendo seus 4 potes de fluência, que são vocabulário, número 2, estruturas, que está mais ligada a essa ideia de montar frases em inglês. Número 3, pronúncia, a pronúncia dessas palavras, né? Qual é a pronúncia correta. E número 4, efeito cotonete, que é uma das técnicas do método DQD, que te ajuda a entender coisas em inglês com clareza. Então, se você tem hoje aquela sensação de, meu Deus, eu acho que eles falam muito rápido, o que eles estão falando ali eu não consigo entender nada. Se eu leio a legenda até dá para entender, mas se eu só escuto aquilo dali, nossa, eles falam muito rápido. Tem solução para isso e o efeito cotonete é a técnica do meu método de ensino que começa a te trazer clareza do porquê que eles falam oh, but I, what are you doing? Por que eles não falam what are you doing? E sim, what are you doing? Então tem explicação para tudo isso e vamos colocar a mão na massa na nossa aula de hoje. É uma aula modo papel e caneta, pegue sua aguinha também, tá? E se junte a mim porque você vai falar bastante em voz alta. Você sabe que um dos pré-requisitos é esse, né? Você precisa praticar comigo out loud, em voz alta, para poder fixar isso aqui melhor e praticar o seu pote 3, né? Pronúncia. Pronúncia é muito relacionada à prática, a você exercitar os seus músculos, não ficar ali só passivo, me assistindo, enfim. So, let's get started. Vamos começar. Então, como eu falei, ó, o tema que eu trouxe para nossa aula de hoje é essa ideia de to live. Então, a gente vai explorar várias possibilidades usando essa ideia de live, né, que seria a ideia de morar, viver. E eu vou te apresentar vários complementos que a gente pode colocar ali. E você vai ver que esse processo de montar frases em inglês, eu recebo muitas dúvidas sobre isso ó, lá no meu Instagram, no Gabi Modesto Teacher. Inclusive, se você não me segue por lá, me siga por lá, porque eu posto dicas, eu respondo dúvidas diariamente, diferente aqui do YouTube, tá? Então, conteúdos diferentes daqui também. E muitas pessoas falam que tem muita dificuldade com isso, né? De montar frases em inglês, porque às vezes é igual ao português, mas às vezes não é, a estrutura vai mudar, a linha de raciocínio muda. E esse caminho que eu apresento para vocês aqui nessas aulas do YouTube, quando a gente tem esse tema, é o caminho mais eficiente, mais descomplicado e que vai te trazer mais resultado para você poder entender a lógica que eles usam para poder se expressar in English. Então vamos lá, vamos começar e colocar a mão na massa. Eu trouxe aqui, ó, 17 sentences, então 17 frases que a gente vai estar explorando com essa ideia de live. O primeiro, que é o que você precisa já ter na ponta da língua, é quando a gente fala assim, olha, por exemplo, eu moro no Brasil
Eu moro nos Estados Unidos. Eu moro em São Paulo. Então, para a gente poder falar esse tipo de frase, a gente vai usar essa base, né, de live, que é a ideia de morar. Só que aí você vai falar, né, eu moro em tal lugar. Então vai ficar assim, ó. I live. Deixa eu tirar aqui essa marcação. Você vai anotando comigo, tá? Então a gente vai falar assim, ó. I live in tal lugar. I live in Brazil, for example. Então, eu moro no Brasil. Então, tá vendo que a gente tá usando essa base de live? I live in Brazil. Então, eu tô colocando quem é a pessoa que mora aqui, ó. Tô botando esse acessório, né, de I, no caso, eu sou a pessoa. E depois, para poder falar em tal lugar, em tal país, em tal cidade, em tal região, eu vou colocar in e o lugar. Então, tudo vai ficar I live in Brazil. Repeat after me. I live in Brazil. I live in Brazil. Percebe? Vamos supor que eu quero falar assim, olha. Eu moro em São Paulo. Então, você vai falar então, ó. I live in São Paulo. Você só vai mudar aqui, ó, como um grande puzzle. Quebra-cabeça. Vamos tirar esse acento porque em inglês, não sei se você já percebeu, mas não tem acento em inglês. Então vai ficar I live in São Paulo. Percebe? Você vai colocar aqui o nome da sua cidade. Vamos supor que você mora nos Estados Unidos. I don't know, maybe you are Brazilian, but você mora nos Estados Unidos, porque senão eu vou te dar a resposta. Eu moro nos Estados Unidos. Então você vai falar o quê? Vai usar o complemento, né? Na verdade, o acessório de I live in. E aí, cuidado, porque com Estados Unidos a gente vai falar the US. I live in the US. I live in the US. Então, o que eu quero que você observe aqui, ó, que com Estados Unidos, a gente vai ter essa peculiaridade aqui, e ao invés de falar só in, a gente vai ter que botar esse the também, tá? Então, é uma peculiaridade de Estados Unidos. Então, fica I live in the US. Eu preciso fazer urgentemente um curso de cores, porque essas cores não combinam aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. I live in the US. Ao invés de você falar direto, I live in. Ao invés de falar US, também pode falar USA, tá? Tanto faz. Vamos botar aqui in the US. So, I live in the US. Às vezes, só just out of curiosity, só por curiosidade, às vezes tem pessoas que quando vão falar assim, eu moro nos Estados Unidos, né, principalmente nativos que moram lá, enfim, eles costumam falar assim, I live in America. Então, eles também dão esse codinome, né, ao invés de falar US, eles falam America. Aí tem aquelas velhas discussões, porque as pessoas falam, mas você não pode falar America porque America is the name of the continent. Então, a América é o nome do continente, né? Mas, anyways, então aqui a gente não vai entrar nessa discussão. Então você pode falar I live in the US or I live in America. Percebe? Aí aqui fica só in, tá vendo? Porque não tá usando a ideia de US. Então se você for falar eu moro nos Estados Unidos, I live in the. I live in the US. Or I live in Brazil. I live in São Paulo. Então aqui já é uma ótima forma de você falar sobre você, né? So, for example, my name's Gabriela. Eu falaria, por exemplo, que I don't live in São Paulo, I don't live in the US, I live in Brazil. Se eu quisesse falar the name of the city where I live in Brasília. The capital of Brazil, a capital do Brasil. Então, I live in nananã. Tudo bem? Deu para entender então essa base aqui com esse, vamos botar isso tudo aqui como uma base, né? I live in tal lugar. I live in Brazil. I live in Brasília. I live in São Paulo. I live in the US. Já já eu falo para vocês sobre algumas dicas de pronúncia, tá? Agora, olha só. Ao invés de eu falar simplesmente eu moro em tal lugar, eu poderia falar assim, olha, a minha prima, a Maria, ela ainda mora com os pais dela. Ela ainda mora com os pais dela. I don't know, maybe she is 30 years old, ela tem 30 anos, mas ela ainda mora com os pais dela. Sabe quando a gente fala isso? Fulano ainda mora. Ou então eu ainda moro com minha mãe. Eu ainda moro com... Percebe? Então, para a gente poder dar essa ideia, expressar essa ideia in English, a gente vai poder falar assim, ó. A gente vai usar essa ideia de live, que é a base, né? A ideia de morar. Só que olha só como vai ficar, ó.
Vamos falar que ela ainda mora, tudo bem? Deixa eu só copiar aqui a formatação, bonitinho. Então, vai ficar assim, olha. Ela, she still lives, with, então, ela ainda mora com os pais dela, que ficaria então o complemento, her parents. Olha o que eu quero te mostrar aqui, ó, tá vendo que eu tô usando a base de live, tá bem aqui, ó, bonitinha, né? Então, a gente tá mantendo essa base, deixa eu colocar aqui, bold, very good. So, she still lives with her parents. Então, eu tô falando aqui, ó, que fulano de tal ainda, percebe? Então, fulano de tal ainda mora. She still lives with her parents. Então, aqui seria o nosso complemento, né? Ela ainda mora com os pais dela. She still lives with her parents. Percebe? Vou te dar, I'm gonna show you one more example. Eu poderia falar assim, ó. Ela ainda mora com o ex-marido dela. So, they got divorced, but they still live in the same house. Então, eles se divorciaram, mas eles ainda moram na mesma casa. Então, a gente pode falar, ela ainda mora com o ex-marido dela. Então, a gente falaria o quê? She still lives, a gente usaria essa mesma lógica aqui, né? Ó, ela ainda mora, she still lives. Ao invés de falar, instead of saying with her parents, quer dizer, com os pais dela, a gente falaria with her ex-husband, com o ex-marido dela. Tá conseguindo acompanhar? Então, observa, she still lives with her parents. She still lives with her ex-husband. Percebe? Então, ó, fulano de tal, aqui no caso a gente tá falando que ela ou ele, ao invés de she, eu poderia botar he, ok? Ele ainda mora com os pais dele. Aí eu teria que adaptar aqui, ao invés de her, teria que falar his, né? He still lives with his parents. Ele ainda mora com os pais dele. Percebe? Então, mas vamos botar aqui she mesmo. O que eu quero te mostrar? Observa que quando eu falei que eu moro no Brasil, eu moro em Brasília, quando eu sou a pessoa aqui, ó, percebe que eu falei I live, respeitando a forma básica aqui, né? Live, não mudou nada. I live. Só que quando eu falei que ela ainda mora, eu botei esse S. Então, isso aqui é uma questão, uma característica do inglês, tá? Observa, se eu quero falar que eu moro, então eu falo I live. Então, esse I live aqui, ó, dá a ideia de que eu moro. Deixa eu aumentar bastante aqui, ó. Então, ó, I live, eu moro. Se eu quero falar que ela mora, por exemplo, vamos supor, eu falei aqui, né? I live in... Eu moro nesta casa. Por exemplo, eu moro nessa casa aqui, ó. Eu ficaria, I live in this house. I live in this house. House. I live in this house. Se eu quiser falar que ela mora nesta casa, olha como vai ficar. She lives. Com esse S, tá? She lives in this house. Então, observa que vai ter essa mudança. Então, quando eu estiver falando de he or she, ele ou ela, né? No presente, eu moro. Presente. Ela mora. Presente. Eu vou colocar esse as at the end of the verb. Então, eu vou botar esse S no final do verbo, tá? Então, isso aqui é uma dica de estrutura in English. Faz uma pausa aí para você poder anotar isso daqui, tá? Mas maravilha. Então, she still lives with her parents. She still lives with her ex-husband. Ela ainda mora com a colega de quarto dela. Então, ela estava pensando em se mudar, em ter o lugar próprio dela, né? Mas ela ainda mora com a colega de quarto dela. Então, vai ficar she still lives. Ó, ela ainda mora com. She still lives with her colega de quarto, roommate. Room é quarto e esse mate é tipo colega, enfim. So, she still lives with her roommate. See? Percebe? Esse still, então, ó, ele é um acessório, né? Esse still dá a ideia de ainda. E a gente tem a expectativa que isso mude, mas é isso que ainda acontece. Ela ainda mora com os pais dela, ela não se mudou ainda. And look, she's 30 years old, percebe? Ela ainda mora com o ex-marido, ela ainda mora com a colega de quarto dela. Então, legal é que esse still, que é a ideia de ainda, passa a ideia de que tal coisa ainda não mudou.
Mas a gente tem uma expectativa que isso vá mudar em breve, ou pelo menos é o que as pessoas esperam, né? We don't know. We know nothing about the future. Nós sabemos nada sobre o futuro, percebe? Mas pelo menos essa é a expectation, essa é a expectativa. Então, she still lives with... Não, percebe? Então, I live em tal lugar, I live in Brazil, I live em São Paulo, I live in this house. She, ela ainda mora em tal lugar. She still lives, percebe? Ela estava pensando, de repente, em se mudar para, I don't know, Canada. Mas ela ainda mora nos Estados Unidos. Então, she lives in the US. Ela mora nos Estados Unidos. And she has been thinking about moving to Canada. Ela está pensando em se mudar para o Canadá. But she still lives in the US. She still lives in the US. Então, percebe que aqui, ó, eu posso fazer um mix dessas duas aqui, percebe? E falar assim, ó, ela ainda mora. Então, ficaria she still lives. Só que ao invés de falar com fulano de tal, with, eu vou falar in the US. For example, she still lives in the US, percebe? Então, o mais legal é isso, que esse processo de montar frases em inglês, uma vez que você entende a lógica, a intenção, né, daqueles vocabulários, enfim, você consegue, como eu falei, é como se fosse um grande jogo de puzzle, de quebra-cabeça. Então, você vai fazendo várias combinações. Uma terceira base que eu quero explorar com você, uma terceira possibility que eu quero explorar com você, vou botar aqui só para copiar a formatação, tá? É o seguinte, quando a gente fala assim, não, relaxa, eu estou acostumada a morar sozinha. Eu estou acostumada a, então eu coloco esse acessório. Percebe? Eu estou acostumada a morar sozinha, então eu vou usar essa base de live, percebe? Só que eu vou botar o acessório de que, eu tô acostumada a morar sozinha, então pra mim, quando tá à noite e eu escuto um barulho, eu não me preocupo não. Isso não me assusta, porque eu estou acostumada a morar sozinha, percebe? Então, pra gente poder falar isso, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar o acessório de eu estou acostumada a, então vai ficar I'm used to... Eu estou acostumada a, olha essa expressão, I'm used to. Na hora de eu marcar essa base de live, vai ter uma variaçãozinha aqui, ó. Ao invés de falar live, assim vai ficar living. Eu já vou te explicar para você, o porquê, tá? I'm used to living. Eu tô acostumada a morar o quê? Numa casa grande? Eu tô acostumada a morar com os meus pais? Eu tô acostumada a morar com muita gente? Não, eu tô acostumada a morar sozinha. Então ficaria I'm used to living alone. 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 Por que ficou I'm used to living alone? Porque a expressão I'm used to é a ideia de que eu estou acostumada e esse living alone, viver, morar sozinha. Aí você vai me perguntar, Gabi, por que olha só, você me apresentou que live, to live, é a ideia de morar. Ok, I got it. Eu entendi. Aí você me mostrou, eu moro em tal lugar, I live in Brazil, I live in São Paulo, I live in the US. Tava tudo lindo. Aí você me mostrou que quando for she or he, ele ou ela, né, tiver nessa intenção de falar no presente, ela mora, ela ainda mora, então eu vou falar she still lives, tranquilo. Agora, por que aqui ficou living com esse ing? Por conta dessa expressão aqui, tá? Desse acessório de I'm used to. Então, essa ideia de I'm used to é a ideia de que eu estou acostumado. E a regra é clara, Arnaldo. Quando a gente fala eu estou acostumado a fazer tal coisa, quando você vai combinar essa ideia de I'm used to, então, eu estou acostumada a fazer tal coisa, né? Quer dizer, vou botar um verb, esse verb vai ter que vir com ing. Então, é uma regra, tá? O que a gente faz quando a gente se depara com isso? Ó, vai por mim, você só entende e aceita. Você não fica ali se perguntando, questionando, não. Não foi assim que você aprendeu a falar português. Imagina se você ficasse questionando. Mas por que essa preposição é assim? Você não vai desenvolver nunca, entende? Então, ó. I'm used to, eu estou acostumada a fazer tal coisa, essa ação em seguida vai vir com ing. Então, por isso que o live ficou living, percebe? Então, fica
I'm used to living alone. I'm gonna share with you 2 more examples, ok? Don't worry. Então vamos supor que eu quero falar assim. Eu tô acostumada a morar sozinha? Não. Eu tô acostumada a morar numa cidadezinha, no interior. Seria o nosso interior, sabe? Mas não interior de falar assim, que a gente costuma falar, né? A roça, onde não tem muita... onde só tem floresta, natureza. Não, às vezes é uma cidade pequena. Então eu posso falar assim, eu tô acostumada a morar numa cidade pequena. So, I'm used to living in a small town. Então essa palavra town, aqui você pode falar city também, tá? A ideia de cidade, né? You can say city as well. Mas uma das diferenças entre city e town é porque town tende a ser a menor do que uma city, entende? Então por isso que fica melhor aqui de repente falar in a small town. Então quer dizer, eu estou acostumada a morar, I'm used to living in a small town. Então imagina que você mora, you live in a small town, você mora numa cidade pequena, aí a pessoa tá te questionando assim, né? Nossa, mas you don't have, there aren't a lot of attractions. So you don't have a lot of opportunities, job opportunities, I don't know. When you wanna have some fun, you have nothing to do. Então, a pessoa tá te questionando isso, né? Poxa, mas você mora numa cidade pequena e tudo. Aí você fala assim, não, cara, eu tô acostumado, viu? Eu estou acostumada a morar numa cidade pequena. Então, você vai falar assim, ó. I'm used to living in a small town. No, I'm used to living in a small town. Percebe? Eu tô acostumada a morar sozinha. I'm used to living alone. Isso pra mim não é um problema. Isso pra mim não é um desafio, porque eu estou acostumada. Eu faço isso há muito tempo. Percebe? Ou ainda, eu posso falar assim, ó. Eu estou acostumada a morar com... Olha, isso aqui é polêmico. Eu estou acostumado a morar com a família do meu cônjuge. Então, imagina, não importa se você tem um marido ou uma esposa, né? Independente do gênero, então você fala que é a família do seu cônjuge, né? Tem um jeito específico de falar isso em inglês, tem um apelido carinhoso. A gente pode falar I'm used to living com, como é a ideia de morar com, né? Ó, live with. Então, I'm used to living with my in-laws. Olha que lindo. Quando a gente usa a palavra in-laws, essa palavra aqui significa família do meu cônjuge, independente se é a família do meu marido ou a família da minha esposa. Mas é o pai, a mão não, né? A mão não. É o pai, a mãe, o sogro, a sogra, enfim, os genros, os cunhados e afins. Então, I'm used to living with my in-laws. Então, algumas pessoas pensam que, nossa, isso aqui é muito polêmico, meu Deus, como é que você dá conta? Aí você fala assim, não. Eu tô acostumada a morar com a família do meu cônjuge, com a família da minha esposa, com a família do meu esposo, and so on. E assim por diante, percebe? Então, olha que expressão maravilhosa. Eu estou acostumado a morar de tal forma, sozinho, numa cidade pequena, com tais pessoas, né? Não, eu estou acostumada a morar com os meus pais, né? A gente não viu que é parents, então, oh, I'm used to living with my parents. I'm used to living with my parents, so it's not the end of the world. Não é o fim do mundo, então não precisa criar pânico, porque eu estou acostumada a morar com os meus pais, percebe? Então, I'm used to living... Eu já vou falar com você de pronúncia. Será que eu faço uma pausa aqui? Tá, vou fazer uma pausa, porque é bom que a gente muda um pouco a dynamic e depois a gente volta, porque eu tenho outras estruturas para falar na aula de hoje também. O que eu quero te falar sobre pronunciation? Olha só. Quando a gente vai falar essa ideia de live, muita gente erra essa pronúncia, tá? Muitos brasileiros, por quê? Ficam com vontade de exagerar esse i, de fazer o i sorridente. E não é esse i sorridente, então não é live, não. A pronúncia disso aqui é live, live. Então, aplicando técnica barra, que é uma das técnicas do método DQD, ó, que te ajuda diretamente no seu pote 3 de fluência, o que vai acontecer? Imagina que a gente está pronunciando assim, ó, é um sonzinho de L no início, só que é um izinho fechado e termina com esse V, esse sonzinho de V, né? Então, imagina que a pronúncia disso daqui, ó, que a gente está falando assim, ó, live, live. Percebe? Live. Não é lé,
não é um som de E, tá? É como se fosse assim, ó, live, live, live. E eu vou te mostrar aqui nos exemplos de hoje, quando eu estava preparando aqui essa aula, eu percebi que várias coisas que eu preparei de exemplo têm essa característica desse som aqui, desse izinho fechado. Então eu vou te mostrar, é bom que você vai reforçar bastante isso, ó. Então o que fica? I live, percebe? E na hora de falar esse N, é esse mesmo som desse izinho. Então, ó, na hora de falar esse N, é como se você estivesse falando assim, ó. Quer ver? Deixa eu colocar ele aqui do lado. Tá, vou botar aqui, tá? É como se você estivesse falando assim, ó. N. N é esse mesmo som do izinho de live. Live. N. Live. N. Então não é in, não é o i sorridente, percebe? É esse mesmo izinho fechado. N. Então fica I live in Brazil. I live in Brasília. Olha que limpador de pronúncia joia. I live in São Paulo. I live in the US. Percebe? Então não é in, não é sorridente. Olha que interessante. Pega isso. A pronúncia das palavras, muitas das vezes as pessoas ficam pensando que a pronúncia, né? A pronúncia daquela palavra acontece na garganta. Mas se você for parar para pensar, não é aqui que acontece a pronúncia, a formação da pronúncia. A formação da pronúncia das palavras, o que vai diferenciar uma pronúncia de outra, acontece quando aqui a gente emite um som, o som que sai da garganta, a vibração, enfim, é a mesma. E o que vai diferenciar os sons de A, E, I, O, U é a abertura da minha boca, a forma como a minha língua está posicionada, os meus dentes. Percebe? A minha bochecha, a minha articulação, a rapidez, a minha intensidade, é isso que define pronúncia. Por isso que, quando a gente estiver alimentando o seu pote 3, quando você estiver alimentando isso, a sua pronúncia, fique muito atento à posição da boca. Então, observa que quando eu falei aqui, ó, desse som aqui, ó, então não é li, não é assim, ó, é assim, ó, live, live, live. Ó, a boca é discreta, percebe? Live, e é um izinho fechado. I live in Brazil, I live in Brazil, I live in Brasília, I live in São Paulo, São Paulo, I live in the US. Percebe? Então esse E aqui é o mesmo som. I live in. Por exemplo, aqui também, ó, em still também é esse mesmo fenômeno de izinho fechado. Still, então não é still, não é sorridente, é still, still, still. Lives, né? Mesma coisa. Ó, outra aqui, ó. With. Então não é we, não, é with. É esse izinho fechado, percebe? Então, ó, she still lives with. Tudo aqui, ó. She, beleza, she é outra coisa. She still lives with. Pegou? She still lives with her parents. She still lives with her ex-husband. She still lives with her roommate. E aqui I'm used to living, então living, dois izinhos fechados, ó, living, percebe? With, in a small town, in-laws, aqui ó, in-laws, família do cônjuge, my in-laws, família do meu cônjuge. Maravilha, então eu queria reforçar essa pronunciation com você, tudo bem? Aí olha só, eu posso virar e falar do passado, falar assim ó, que eu morei em São Paulo antes de eu me mudar para o Rio de Janeiro. Percebe? Então, olha que útil esse tipo de frase, né? Eu me mudei para... eu morei em tal lugar, eu morei em São Paulo antes de eu me mudar para o Rio. Então, you were talking about your past experiences, percebe? Suas experiências passadas, enfim. Então, vai ficar assim, olha, eu morei, né? Então, vai ficar I lived. Olha como que é o passado deste live. É só botar o D. I lived. Então, eu morei. Eu morei em São Paulo. I lived in São Paulo. Antes de eu me mudar para o Rio, vai ficar before I moved to Rio. Então, olha que interessante. Eu morei, eu estou usando a base aqui, ó, do live, só que no passado. Então, ficou lived. I lived. Eu morei. Ela morou. She lived. Ele morou. He lived. Você morou. You lived. Então, aqui você bota a pessoa que você quiser. I lived in São Paulo. Então, eu morei em São Paulo. Então, aqui vamos marcar assim, ó, que o complemento vai ser aqui do in
before I moved to. Perfeito. Porque aí aqui você vai mudar, né? Se for São Paulo, vai ser uma coisa. Vamos botar tudo, né? Tudo de complemento. Então, I lived in São Paulo before I moved to Rio. Eu morei. I lived in the past. Botou só o ED. I lived in São Paulo before I moved to Rio. Eu posso falar que eu morei em São Francisco antes de eu me mudar para Nova York. Percebe? Então, eu morei em São Francisco antes de eu me mudar para Nova York. Vamos supor que você está explicando para alguém, né, a sua experiência, enfim. Então, você vai falar o quê? I lived in San Francisco. Vou diminuir a letra, tá? Então, I lived in San Francisco before I moved to New York. Então, antes de eu me mudar para Nova York. Percebe? I lived in San Francisco before I moved to New York. Ou eu posso falar, por exemplo, que eu morei em Natal antes de eu me mudar para Brasília. Story of my life, a história da minha vida, essa aqui, ó. Então, eu morei em Natal. I lived in Natal before I moved to Brasília. Então, antes de eu me mudar para Brasília. Então, o que eu quero que você observe? Quando você quiser falar assim, eu moro em Brasília, como é que ficou? I live in Brasília, né? Aqui, ó, I live in Brasília. Se eu quiser falar que eu morei em Brasília, né? Por exemplo, eu morei em Natal, eu morei em tal lugar antes, então, I lived, eu boto o live no passado, então fica lived. I lived in Natal before I moved to Brasília, antes de eu me mudar para Brasília. Percebe? Então, você pode botar aqui a cidade que você quiser. Não sei, de repente você fala assim, não, Gabi, eu nasci, fui criado aqui nesse lugar, nunca morei em nenhuma outra cidade. Aí essa frase aqui não vai te favorecer, né? Não vai te descrever. Mas se você já teve alguma experiência morando em outro lugar, então você pode falar I lived in tal lugar antes de eu me mudar para outro lugar. Por exemplo, vamos usar aqui the US e Canada, tá? Então, por exemplo, como é que ficaria? Ó? Eu morei nos Estados Unidos antes de eu me mudar para o Canadá. Olha como é um quebra-cabeça. Vai ficar o quê? Eu morei nos Estados Unidos. I lived in the US. Lembra que tem que ter o the. I lived in the US before I moved to Canada. Antes de eu me mudar para o Canadá. Very good. Perfect. Próxima base que eu quero explorar com você é quando a gente fala assim, ó. Nós moramos juntos há 7 anos. So let's suppose that I'm talking about my husband and I. So our lives, as nossas vidas. Então eu falo assim, ó. Nós, our life, né? Nossa vida. Nós moramos juntos há 7 anos. Percebe que quando eu falei assim, olha, eu moro no Brasil, eu moro em Brasília, essa intenção de falar apenas o lugar onde eu moro ficou I live. I live in Brazil, I live in Brasília, I live in São Paulo. Quando a minha intenção é falar há quanto tempo que eu moro naquele lugar, enfim, a estrutura vai mudar um pouco. Então, a gente vai usar essa ideia de live, né, na base, vai ficar assim, olha só, presta atenção aqui. Eu quero falar assim, ó, tô botando aqui só para copiar a formação, né? Nós moramos juntos, então vai ficar assim. We have lived... Just a moment. Take a deep breath. Don't panic. We have lived together. Então, nós moramos juntos há tanto tempo. For 7 years, for example. O que eu quero que você observe aqui, ó? Eu tô usando a base, né, do live. Ele tá aqui, ó, bonitinho. Você já vai entender por que ficou lived. Eu tô usando aqui, na verdade, we have lived. Isso aqui tudo, ó, tá marcando um tempo verbal no inglês. Que eu vou usar essa ideia de, por exemplo, nós moramos juntos há tal tempo, eu quero enfatizar a duração do tempo em que a gente mora junto, percebe? Nós moramos juntos há 2 anos, nós moramos juntos há 2 meses, há 2 semanas, há 2 dias. Quando a minha intenção é falar quanto tempo eu moro em tal lugar, quanto tempo que eu moro junto com tal pessoa, enfim, nós vamos tender a usar essa estrutura de we, se formos nós, né? We have lived. Ou você pode contrair esse we com have e fica assim, ó. We've.
we've lived, we've lived, we've lived together for 7 years. Or we have lived. Escolhe o que ficar mais fácil para você. Então, olha que maravilha, que eu boto o complemento, né? Together, juntos, for 7 years. Agora, ao invés de eu falar que nós moramos juntos, você precisa de mais exemplos para você entender isso aqui melhor. Ao invés de falar assim, nós moramos juntos há tanto tempo, eu posso falar assim, que nós moramos aqui, tipo assim, in this house, nessa casa, há 1 ano e meio. Nós moramos aqui nessa casa há 1 ano e meio. We have lived here, nós moramos aqui. We have lived here, ao invés de together. Percebe a diferença? We have lived here for 1 year and a half. Então, uma das formas de falar essa ideia de 1 ano e meio é você falar 1 year and a half. E a metade, né? 1 ano e a metade de 1 ano. Então, olha que interessante. We have lived here for 1 year and a half. Oops. Perfect. So, we have lived here for 1 year and a half. Percebe? Então, o que eu quero te mostrar aqui, ó. Que, deixa eu só botar aqui assim, para ficar de um jeito mais claro para você. Então, olha só. We have lived. Eu não mexi em nada na estrutura. E por que eu estou usando essa estrutura de we have lived? E não falei simplesmente we live. Tipo, lá na hora de falar eu moro aqui. I live here. Eu moro aqui. I live here. Nós moramos aqui. We live here. Só isso. Gabi, por que aqui não ficou então só we live? Sorry, we live. Olha a pronúncia. We live. Porque a minha intenção é falar quanto tempo que eu moro aqui. Eu moro aqui há 7 anos. Quer dizer, eu comecei a morar 7 anos atrás e moro aqui até hoje, percebe? Então, quando você está com essa intenção, essa é a estrutura que você vai tender a usar. We have lived here for 1 year and a half. Ao invés de we, eu poderia falar I. Eu moro aqui há 1 ano e meio. I have lived here for 1 year and a half. And so on. E assim por diante, tá? Mas vamos usar aqui como elemento we. Nós moramos nos Estados Unidos há 4 anos. Então, nós moramos nos Estados Unidos há 4 anos. Então, ficaria we have lived in the US for 4 years. E eu gosto de botar esse for, porque é a mesma pronúncia, ó. For. Mesma pronúncia. Então, ó, we have lived, tá vendo? A gente tá usando essa estrutura. Eu vou até deixar isso aqui junto, ó. We have lived, para ficar mais fácil de você entender. We have lived in the US for 4 years. Igual aqui também, ó. We have lived, eu vou deixar tudo aqui marcadinho, porque eu acho que fica mais, visualmente, fica mais fácil de você explorar, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. We have lived. Então, conta pra mim aqui nos comentários se você conseguiu entender essa ideia essa diferença de você falar we live e we have lived. Aí você tem que botar o complemento, né? Aqui sempre vai ter que ter o complemento. Há quanto tempo? We have lived em tal lugar for tanto tempo. Vamos botar assim. Então, me conta aqui nos comentários se ficou claro isso aqui pra você, tá? Eu sei que é uma coisa meio tricky, meio confusing, mas tem aqui o caminho das pedras para você poder entender. Maravilha! Então, we have lived, that's awesome. E aí, para a gente poder finalizar as estruturas, eu ainda vou falar com você aqui de pronúncia, de efeito cotonete, mas para terminar aqui as estruturas, eu trouxe, na verdade, aqui one expression, tipo uma expressão que a gente usa bastante com essa ideia de live, né, de viver, de morar, enfim. E por que eu trouxe essa expressão? Porque a gente tem uma expressão idêntica em português, a gente fala a mesma coisa em português. Sabe quando você fala assim, olha, nossa, por essa eu não esperava, viu? Vivendo e aprendendo. Sabe quando você fala assim, nossa, vivendo e aprendendo, viu? Quer dizer, eu não sabia disso antes e eu tô chocada. Sabe assim? Você fala vivendo e aprendendo. Em inglês, eles usam praticamente a mesma linha de raciocínio. Essa expressão em inglês é tipo assim, ó. Eles vão falar assim. Deixa eu só copiar aqui a formatação. Olha só, eles vão falar assim, ó. You live and learn. You live and learn. Então, essa expressão significa a ideia de, vivendo e aprendendo, viu? You live and learn. Por essa eu não esperava. Quer ver? Let me show you one example. Eu posso falar assim, olha. Eu achava que eu poderia confiar nele.
vivendo e aprendendo. Quer dizer, você ficou desapontado, alguma coisa ele aprontou, né? Você não pôde confiar nele, mas eu achava que eu podia confiar nele. Então fica assim, ó. I thought I could trust him. Nossa, eu achei que eu poderia confiar nele, viu? Vivendo e aprendendo. Então você fala, you live and learn. Tá vendo? Então eu quis compartilhar ela aqui com vocês porque a gente usa esse mesmo raciocínio, né? Em português, falando assim, nossa, olha, vivendo e aprendendo, viu? You live and learn. One more example, mais um exemplo. Eu posso falar assim, olha, eu nunca vou andar de bicicleta na neve de novo. Vivendo e aprendendo. Quer dizer, deu ruim, né? A experiência não foi boa. Então, você sabe quando a gente tá assim, meu Deus, eu nunca mais vou beber? Vivendo e aprendendo. Então, ó, I'll never ride my bike in the snow again. Então, ó, eu nunca vou andar de bicicleta na neve, in the snow again. E aí você vai e só coloca no final, you live and learn. Vivendo e aprendendo, percebe? Então deixa eu colocar aqui, ó, para você poder organizar. Oh, I thought I could trust him. You live and learn. I'll never ride my bike in the snow again. You live and learn. Percebe? Então a ideia de, olha, vivendo e aprendendo. Então eu quis compartilhar com você mais essas duas possibilities aqui, porque a gente tem essa expressão bem similar em português, percebe? Agora vamos ver o que a gente pode aplicar de efeito cotonete para deixar a sua fala mais fluida na hora de falar, dar vida, né, para o live nessas formas aqui, e também para poder limpar o seu listening. O que você pode esperar quando um nativo é um americano, especificamente porque eu ensino inglês americano, né, American English. Mas como que ele tenderia a falar, as possibilities que eles têm aqui, ó. Aqui primeiro, ao invés de falar I live in Brazil, a gente pode pegar e falar assim, ó, live in. I live in, eu vou botar tudo que for botar assim, tá? De efeito cotonete. Então, ó, I live in, a gente pode fazer meio que uma conexão natural aqui, na hora de falar a frase completa. I live in Brazil. Live in, percebe? I live in Brazil. I live in Brasília. Brasília. So, I live in Brasília. I live in, percebe? Ó, tudo igual aqui, ó. I live in the US. Or I live in America. E se você falar in America, ainda dá pra juntar aqui, né, ó. In America. I live in America. I live in America. Percebe? Ah, então aqui a gente pode fazer essa conexão muito importante, tá? Então não fique esperando que ele vai falar I live in New York. I live in Brazil. Não, I live in Brazil. Isso traz muita agilidade. Quer ver? Give it a try. Tenta daí. Vai, ó. I live in Brazil. I live in Brasília. I live in São Paulo. Wonderful. Vamos ver aqui, ó. She still lives, a gente falou da pronúncia, né? She still lives with her parents. Tranquilo, sem efeito cotonete. She still lives with her ex. Her ex. Ah, aqui dá pra fazer, ó. Her ex. She still lives with her ex. With her ex. Her ex. Her ex-husband. She still lives with her roommate. Tranquilo. With her roommate. I'm used to. Tá, eu quero te falar uma coisa sobre a pronúncia disso daqui. Ao invés de você falar used to, é muito comum eles falarem assim, ó. Used to, used to, used to. I'm used to. E aqui, ao invés de falar I'm, pode falar só, dar uma marcadinha. Então, ó. I'm used to living alone. I'm used to. Percebe? I'm used to living in a small town. I'm used to living in a small town. Percebe? I'm used to living in a small town. I'm used to living with my in-laws. Tranquilo também. Então aqui tem só essa ideia do I'm used to, que dá para você fazer nessa, deixar essa coisa mais, essa pronúncia mais anatômica. I'm used to living. Eu estou acostumada a morar. E aqui, in a small town. Aqui, ó, não é live mais, né? É lived. Só que quando você junta aqui o lived com in, você pode meio que falar lived in. I lived in. I lived in São Paulo before I lived in São Paulo before I lived in São Paulo before I moved to Rio. I lived in São Paulo before I moved. Olha como traz, você consegue perceber essa agilidade que a gente ganha? Just a second.
Hidrate-se. I lived in San Francisco before I... Também, ó. Então, aqui em todas essas dá pra gente aplicar, tá? É obrigatório? Não, mas traz mais agilidade para a fala. Um nativo tende a falar assim, então é legal você já ir alinhando o seu listening. I lived in Natal before I moved to Brasília, and I lived in the US. I lived in the US before I moved to Canada. Perfect. We have lived together for 7 years. Nada. We have lived here for 1 year. For one. Desse for pro one aqui, ó. Vou botar ele por extenso. Então, for one, dá para conectar. We have lived here for 1 year, tudo. 1 year. Aqui também dá, ó. For 1 year and a half. For 1 year and a half, percebe? E aqui, ó, meio que cancela esse som do D. Então, você pode falar Anna. So, we have lived here for 1 year and a half. Olha como traz muito mais agilidade. Não é porque eu tô falando rápido. São essas conexões que você desconhecia até então. We have lived in, aqui de novo, ó. We have lived in the US, so we have lived in the US for 4. Aqui não tem nenhuma conexão, é só a mesma pronúncia, né? For 4 years. Maravilha! E aqui por último a ideia de you live and learn, uma coisa de efeito cotonete é nesse and aqui, como eu falei aqui, ó, você pode falar só and. You live and learn, you live and learn, percebe? I thought eu achei que eu podia, I thought I could trust him, I thought I could trust him. Você pode falar I thought I could trust him, fazendo essa pausa, mas é bem provável que eles falem, oh, I thought I could trust him. I thought I could trust him. You live and learn. I'll never ride my bike in the snow. Bike in the snow. Esse bike com N. I'll never ride my bike in the snow. Bike in the snow again. O que é bike in the snow? Bike in? Tá com uma bicicleta pequena? Não. Bike in the snow. Tudo bem? Então, I'll never ride my bike in the snow again. You live and learn, ok? Para a gente poder finalizar com chave de ouro essa nossa aula de hoje, você anotou, foi praticando comigo em voz alta, vamos só dar uma lida em todos esses examples de hoje, tá? Pra gente fazer uma revisão. So, I live in Brazil. Vai lendo junto comigo, tá? Não depois. I live in Brazil. I live in Brasília. I live in São Paulo. I live in the US. She still lives with her parents. She still lives with her ex-husband. She still lives with her roommate. I'm used to living alone. I'm used to living in a small town. I'm used to living with my in-laws. I lived in São Paulo before I moved to Rio. I lived in San Francisco before I moved to New York. I lived in Natal before I moved to Brasília. I lived in the US before I moved to Canada. We have lived together for 7 years. We have lived here for 1 year and a half. We have lived in the US for 4 years. You live and learn. I thought I could trust him. You live and learn. I'll never ride my bike in the snow again. You live and learn. Awesome! E se for necessário, volte essa aula para você poder praticar over and over again. Se você gostou da nossa dinâmica de hoje, olha o tanto de frase, o tanto de possibility que a gente explorou aqui, coisas úteis. Se você gostou dessa aula de hoje, montando frases em inglês, usando essa ideia de live, deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante para mim, até para saber assim, eu posso levar mais conteúdos naquele formato que as pessoas vão aproveitar, quem me segue aqui no Gabi Modesto Teacher. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreva para você poder não perder nenhum outro conteúdo e busque sempre, e eu disse sempre,
preencher os seus 4 potes de fluência aplicando o método DQD. Então, ó, vocabulary, structures, pronunciation e efeito cotonete. Mão na massa, and I'll see you next class. Bye bye!